3 momentos pelos quais a ação da prudência se verifica. Primeiro momento, a prudência conhece as situações. É por isso que Aristóteles diz que ela delibera. E é por isso que ela é uma virtude intelectual. É por isso que Santo Tomás fala que ela é uma aplicação da reta razão. A virtude da prudência conhece as situações. Então, quando você está diante de um problema, a primeira coisa a fazer é olhar o problema e diagnosticá-lo, conhecê-lo. Um médico não receita tratamento sem antes diagnosticar a doença. E por isso a prudência é uma virtude intelectual, como nós vimos na aula passada. Terminei com a virtude da prudência que Aristóteles aponta que é intelectual, porque ela conhece as situações. Diante de uma circunstância real sobre a qual a pessoa tem de tomar uma decisão, a prudência conhece qual é a situação. Então ela vai desenhar aquilo ali, ela vai dizer, opa, esse problema tem isso, isso, aquilo, são essas as circunstâncias. Ela conhece a situação em primeiro lugar. Depois que ela conhece a situação, ela escolhe uma ação entre aquelas possíveis para aquela situação. E essa é a fase em que ela julga o que é melhor realizar naquela circunstância. Então a pessoa, diante de um problema real, tem esse ou aquele, né, remédio para tratar a doença. Tem essa ou aquela, né, ação possível para resolver o problema. Essa ou aquela solução. Eu me vejo diante dessa situação praticamente todos os dias quando eu tento pensar as estratégias processuais, né, dos meus processos no escritório. Eu tenho de discutir, eu tenho de deliberar, eu tenho de ter reuniões longas para imaginar todos os pontos, não é? Traçar o desenho do que é o problema do processo, ver qual é a situação real, estudar as possibilidades de resposta. E depois que nós estudamos as possibilidades de resposta, aí é que nós escolhemos uma ação possível, que é o que nós chamamos de definir uma estratégia dentro da advocacia. Portanto, a primeira fase da prudência é deliberar, conhecer a situação. A segunda fase da prudência é julgar, escolher uma ação possível entre aquelas que são possíveis de se realizar em uma determinada circunstância. E por último, uma terceira fase da prudência. Ela diz o que você tem de fazer. Se você deve desejar essa ação ou evitar essa ação. Se você deve desejar isso porque é bom ou evitar isso porque é mal. Então, depois que ela julga, ela manda. Ela diz, faça isso. Faça essa ação. Tome essa atitude. É isso aqui que você tem que fazer. Você pensou, você imaginou todos os cenários possíveis, você refletiu sobre as circunstâncias, as possibilidades de decisão a tomar, achou aqui, pensou numa delas e disse, essa daqui é a mais razoável, essa daqui é a mais propícia, e depois que você pensou nisso tudo, você definiu. É isso que você tem de fazer, vá lá e faça. Pronto. Isso é a prudência. A prudência age por esses 3 focos, né? Por essas 3 faces. Essas 3 fases. Ela primeiro conhece, por isso que ela é uma capacidade racional, ela delibera. Depois, ela escolhe uma ação entre as possíveis, ela julga, e é por isso que ela é uma ciência das coisas boas e más. Ela vai optar, né? Ela vai ver o que é bom e o que é mal, o que é que ela deve fazer. E por fim, ela diz o que se deve fazer. E é por isso que essa ciência, como diz Santo Agostinho, ela aponta para a alma o que a alma deve fazer, o que a alma deve realizar de bom. Ela escolhe uma ação que condiz com a vida boa, como diz Santo Alberto Magno.